encarar a morte. Sabendo e compreendendo isso, devíamos ouvir Gilles Rinpoché quando diz: planejar o futuro é como ir pescar numa ravina seca. Nada sai como você quer. Portanto, abandone todos os seus esquemas e ambições. Se você tem que pensar em alguma coisa, pense na hora incerta de sua morte. Para os tibetanos, a grande festa do ano é o Ano Novo, que é como o Natal, a Páscoa e o Dia da Ação de Graças e o seu aniversário, todos juntos numa festa só. Patrul Rinpoché foi um grande mestre que teve uma existência cheia de episódios excêntricos que se tornaram ensinamentos de vida. Em vez de celebrar o Ano Novo, desejando às pessoas um feliz Ano Novo como todo mundo, ele costumava chorar, perguntando por quê. Ele explicava que um outro ano se passara com tanta gente ainda despreparada para a morte. Agora, um ano mais perto. Pense no que pode aprender acontecer conosco, mais dia menos dia. Vamos perambulando pela rua, vagando em inspirados pensamentos, especulando sobre coisas importantes ou simplesmente ouvindo nosso Walkman. De repente, um carro passa por nós a toda velocidade e quase acaba com tudo. Veja a televisão ou dê uma olhada nos jornais. A morte está em toda parte. Será que as vítimas desses acidentes de avião e de carro esperavam morrer? Elas davam a vida como certa, assim como nós. Quantas vezes ouvimos casos de conhecidos, até de amigos, que morreram inesperadamente? Nem precisamos estar doentes para morrer. Nossos corpos podem simplesmente falhar e parar de funcionar. Do mesmo modo que nossos carros. Podemos estar muito bem um dia e sair da cama e morrer no outro. Milarepa cantava: quando você é forte e saudável, não pensa que a doença pode vir, mas ela chega com força repentina, como um romper do relâmpago, envolvido com as coisas do mundo. Você não vê que a morte se aproxima. Rápida, ela chega como o trovão, desabando sobre a sua cabeça. Às vezes precisamos nos sacudir e nos perguntar de fato: e se eu morrer esta noite? O que vai ser? Nunca sabemos se vamos acordar no dia seguinte ou onde. Se você expira e não pode voltar a inspirar, está morto. É mesmo simples assim. Como diz um ditado tibetano, amanhã ou a próxima vida, o que vem primeiro, nunca se sabe. Alguns dos renomados mestres de contemplação do Tibete, ao ir para a cama à noite, costumavam esvaziar seus copos e deixá-los com a boca para baixo na cabeceira. Nunca sabiam se iriam acordar e precisar deles de manhã. Também apagavam seus fogões à noite, sem se preocupar em manter o lume para o outro dia. Momento a momento, eles conviviam com a possibilidade da morte iminente. Perto do eremitério de Jigmen Lingpa havia um lago que ele tinha grande dificuldade de atravessar. Alguns de seus discípulos ofereceram-se para construir uma ponte, mas ele replicou: para que isso? Quem nos garante que eu estarei vivo para vir dormir aqui amanhã à noite? Alguns mestres tentam nos despertar para a fragilidade da vida com imagens ainda mais duras. Eles pedem que reflitamos sobre nós mesmos como um prisioneiro condenado à morte, dando sua última volta na cela. Um peixe lutando contra a rede ou um animal prestes a ser abatido no matadouro. Outros encorajam seus estudantes a imaginar cenários vívidos de sua própria morte, como parte de uma contemplação tranquila e estruturada. As sensações, a dor, o pânico, o desamparo, a dor dos entes queridos, a percepção do que fizeram e do que deixaram de fazer em suas vidas. O corpo jaz imóvel no seu último leito, vozes sussurrando algumas últimas palavras. Uma lembrança final desliza sobre o olhar da mente. Quando esse drama chegará para você? É importante refletir com calma, muitas e muitas vezes, que a morte é real e chega sem aviso. Não faça como o pombo do provérbio tibetano,
que passa toda a noite fazendo barulho, preparando sua cama e à madrugada o surpreende antes que possa dormir. Como um importante mestre do século XII, Drapa Jaltsen dizia: os seres humanos gastam toda a sua vida se preparando, para afinal chegarem a uma outra vida despreparados. Levar a vida a sério. Talvez somente aqueles que compreendem como a vida é frágil, saibam o quanto ela é preciosa. Uma vez fiz parte de uma conferência na Inglaterra, em que os participantes eram entrevistados pela BBC. Ao mesmo tempo, eles falavam para uma mulher que estava de fato morrendo. Ela estava perturbada pelo medo, porque nunca em sua vida pensara seriamente que a morte era uma realidade. Agora sabia, e tinha só um conselho para aqueles que iam seguir vivendo: levar a vida e a morte muito a sério. Levar a vida a sério não quer dizer passar a vida inteira meditando, como se estivéssemos nas montanhas do Himalaia ou nos velhos dias do Tibete. No mundo moderno, temos que trabalhar e ganhar nosso pão, mas não nos devemos enredar em uma existência das 8 às 6, onde vivemos sem noção do significado mais profundo da vida. Nossa tarefa é chegar em um equilíbrio, encontrar um caminho do meio, aprender a não nos estendermos além do possível em atividades e preocupações irrelevantes, e simplificar mais e mais nas nossas vidas. A chave para encontrar um equilíbrio feliz na vida moderna é exatamente a simplicidade. No budismo, isso é o que realmente significa disciplina. Em tibetano, o termo para disciplina é Tsum Trim. Tsum significa apropriado ou justo e Trim quer dizer regra ou caminho. Assim, a disciplina é fazer o que é apropriado ou justo, isto é, em uma época excessivamente complexa, simplificar nossas vidas. A paz de equilíbrio surgirá daí. Haverá mais tempo para tratar das coisas do espírito e do conhecimento que só a verdade espiritual pode trazer e que podem ajudar a enfrentar a morte. Infelizmente, só uns poucos de nós fazem isso. Talvez agora devamos perguntar a nós mesmos: o que de fato consegui realizar na vida? Com isso, quero perguntar: o que de fato compreendemos sobre vida e morte? Fui inspirado pelos relatos obtidos nos estudos sobre experiência de quase morte, como os dos livros do meu amigo Kenneth Ring e outros. Um número surpreendente de pessoas que sobrevivem a um acidente quase fatal ou a uma experiência de quase morte relatam uma perspectiva panorâmica da vida. Com vividez e acuidade extraordinárias, eles revivem os eventos de suas vidas. Às vezes, vivem até os efeitos que suas ações tiveram sobre os outros e experienciam emoções que seus atos provocaram. Um homem chegou a dizer: percebi que há coisas que cada pessoa foi enviada à Terra para realizar e aprender. Por exemplo, partilhar mais amor, ser mais amorosa com os outros. Descobrir que o mais importante é o relacionamento humano e o amor, e não as coisas da matéria. E entender que cada pequena coisa que se faz na vida é registrada, e mesmo que você passe por ela sem pensar na ocasião, ela sempre vem à tona mais tarde. Às vezes, a retrospectiva da vida ocorre na companhia de uma presença gloriosa, um ser de luz. O que se destaca em vários testemunhos é que o encontro com esse ser revela que a única finalidade verdadeiramente séria da vida é aprender a amar outras pessoas e adquirir conhecimento. Conta a pessoa de que fala Raymond Moody: quando a luz apareceu, a primeira coisa que me disse foi: "Que você fez para mostrar-me que está aqui com a sua vida?" Ou alguma coisa, e sempre assim expressando a importância do amor. Mostrou-se muito interessado também nas coisas relativas ao conhecimento. Outro contou a Kenneth Ring: alguém me perguntou, mas sem palavras, porque havia uma comunicação mental direta e instantânea: que fez em benefício ou em auxílio da espécie humana? O que quer que tenhamos feito de nossas vidas nos faz quem somos quando morremos. E tudo, absolutamente tudo, conta. Nuvens de outono. Naquele dia, em seu mosteiro do Nepal, o mais velho dos discípulos do meu mestre chegara ao fim de um ensinamento. Ele era um dos mais notáveis mestres do nosso tempo, professor do próprio Dalai Lama e de muitos outros mestres que viam-no como um tesouro inesgotável de sabedoria e compaixão.
Todos nós olhávamos para essa alta e delicada montanha humana, um erudito, poeta, místico que passou 22 anos de sua vida em retiro. Fez uma pausa e olhou ao longe. Tenho agora 78 anos e vi muita coisa durante minha vida. Tantos jovens morreram, pessoas de minha própria idade morreram, homens idosos morreram, tanta gente que esteve no alto e depois caiu, tantas pessoas que de baixo se elevaram, tantos países mudaram, houve tanta confusão e tragédia, tantas guerras e epidemias, destruição terrível ao redor do mundo. E apesar disso, todas essas mudanças não são mais do que um sonho. Quando você olha em profundidade, pode perceber que nada existe de permanente e constante. Nada, nem mesmo o mais fino fio de cabelo de seu corpo. E isso não é teoria, mas algo que você pode de fato entender e até ver com precisão com seus próprios olhos. Pergunto a mim mesmo com frequência: por que todas as coisas mudam? Encontro apenas uma resposta: é assim que a vida é. Nada mesmo tem um caráter duradouro. Disse o Buda. Esta nossa existência é transitória como as nuvens do outono. Ver o nascimento e a morte dos seres é como olhar os movimentos de uma dança. Uma vida é como um clarão de um relâmpago no céu, rápida como uma torrente que se precipita montanha abaixo. É antes de tudo porque ignoramos a verdade da impermanência, que sentimos tanta angústia face à morte e tanta dificuldade de encará-la frente a frente. Queremos tão desesperadamente que tudo continue como é, que teimamos em acreditar que as coisas ficarão sempre do mesmo jeito. Mas isso é faz de conta, e como frequentemente descobrimos, essa crença tem pouco ou nada a ver com a realidade. Esse jogo de fingir, com suas desinformações, ideias e presunções, é a base vacilante sobre a qual construímos nossas vidas. Não importa o quanto a verdade continue nos interrompendo, preferimos seguir com nossa desesperançada bravata, tentando manter a farsa. Em nossas mentes, as mudanças estão sempre associadas à perda e ao sofrimento, e quando elas chegam, procuramos anestesiarmos o mais possível. Concluímos teimosamente e sem questionamento que a permanência garante a segurança e a impermanência não. Mas, de fato, a impermanência é como algumas pessoas que encontramos na vida, difíceis e perturbadoras de início, mas muito mais amigáveis e menos enervantes do que imaginávamos à medida que as conhecemos. Reflita sobre isso. A realização da impermanência, paradoxalmente, é a única coisa que podemos manter. Talvez nosso bem último é como o céu ou a terra. Não importa quando tudo mude ou se dissolva à nossa volta, a terra e o céu permanecem. Suponhamos que nos envolva uma crise profunda emocional, ou toda a nossa vida esteja desabando, ou que a pessoa amada vá embora sem qualquer aviso. A terra e o céu estão lá, onde sempre estiveram. É claro, mesmo a terra treme uma ou outra vez, para nos lembrar que nada é certo ou garantido. Até o Buda morreu. Sua morte foi um ensinamento para chocar o ingênuo, indolente e complacente, despertando-nos para a verdade de que tudo é impermanente e morrer é inevitável na vida. Próximo à morte, Buda disse: de todas as pegadas, a do elefante é a maior. De todas as meditações da mente, a da morte é a maior. A cada vez que perdemos de vista essa evidência ou caímos vítimas da preguiça, refletir sobre a morte e a impermanência nos sacode e nos conduz de volta à verdade. O que nasceu há de morrer, o que foi reunido se dispersará, o que foi acumulado há de se esgotar, o que foi construído há de ruir, e o que foi elevado há de baixar. O universo inteiro, dizem agora os cientistas, não é nada senão mudança, atividade e processo, uma totalidade em fluxo que é a base de todas as coisas. Toda interação subatômica consiste na aniquilação das partículas originais e na criação de novas partículas subatômicas. O mundo subatômico é uma dança sem fim de criação e aniquilação, de matéria transformando-se em energia, de energia transformando-se em massa. Formas transitórias faíscam dentro e fora da existência, engendrando uma realidade sem fim, mas para sempre renovada e criada. O que é nossa vida se não uma dança de formas transitórias? Não está tudo sempre mudando? As folhas nas árvores do parque, a luz em seu quarto enquanto você lê este livro, as estações, o clima, as horas do dia, as pessoas passando por você na rua. E nós,
Tudo que fizemos no passado não parece agora um sonho? Os amigos com quais crescemos, os fantasmas de nossa infância, os pontos de vista e opiniões que uma vez defendemos com tamanha e sincera paixão. Deixamos tudo isso para trás. Agora, neste mesmo instante, ler este livro parece a você vividamente real, mas esta mesma página não será, dentro em pouco, mais que uma lembrança. As células de nosso corpo estão morrendo, os neurônios do nosso cérebro estão se deteriorando. Até a expressão em nosso rosto está sempre mudando, dependendo do nosso humor. O que nós chamamos nossa personalidade básica é apenas um fluxo mental, nada mais. Hoje, nos sentimos bem, porque as coisas estão indo bem. Amanhã, sentiremos o contrário. Para onde foi esse sentir-se bem? Novas influências tomaram conta de nós, à medida que as circunstâncias mudaram. Somos impermanentes. As influências são impermanentes. O que pode ser mais imprevisível do que nossos pensamentos e emoções? Você tem qualquer ideia do que vai pensar ou sentir nos próximos minutos? Nossa mente de fato é tão vazia, tão impermanente e transitória quanto um sonho. Olhe para um pensamento, como ele vem, fica e vai. O passado é o passado, o futuro ainda não surgiu. E mesmo o pensamento presente, como nós o experimentamos, torna-se logo passado. A única coisa que realmente temos é o presente, é o agora. Algumas vezes, quando ensino essas coisas, depois alguém se aproxima e diz: tudo isso parece tão óbvio, eu sempre soube disso. Diga alguma coisa nova. Respondo então: você realmente entendeu e realizou a verdade da impermanência? Você de fato a integrou em cada um dos seus pensamentos, respirações, movimentos a tal ponto que sua vida se transformou? Faça a si mesmo estas duas perguntas. Lembro a cada instante que estou morrendo, e todos e tudo ao meu redor também. E desse modo, trato todos os seres, a todo momento, de forma compassiva? Meu entendimento da morte e da impermanência tem sido tão forte e urgente para mim, a ponto de que dedique cada segundo da existência à busca da iluminação? Se você pode responder sim a ambas as perguntas, então você compreendeu, de fato, a impermanência.